Olá, ouvintes deste podcast de tecnologia. Eu sou o André Silva e esta é a sua, a vossa vertente tecnológica, onde aqui poderá ouvir notícias, entrevistas, coberturas de evento, opiniões e muito mais. Fica aí para ouvir esta vertente já a seguir. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito. Existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Olá, caros seguidores e ouvintes deste fantástico podcast. Como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Comigo também está tudo ótimo, ainda que eu poderia estar com um pouco mais de energia, só que este calor e o excesso de trabalho acabam por fazer-me ficar um pouco mais cansado. Só que, independentemente disso, as notícias de tecnologia não param e tivemos o evento da Google há 2 dias atrás, que ainda de certa forma está a decorrer, mas nesse primeiro dia é quando a Google apresenta as suas novidades para aquilo que vai acontecer durante este ano e algumas coisas que se vão arrastar para o próximo ano. Então, sem mais delongas, vamos então para aquilo que a Google apresentou. Eu tomei aqui algumas notas e uma das coisas que a Google apresentou foi o seu smartphone de baixo custo, ou seja, o Pixel 6a, em que foi feito ali um reajuste de preço e foi colocado mais desempenho. Esse desempenho acontece porque foi colocado neste smartphone o novo processador do Google Tensor, ou seja, aquele chip que tinha sido colocado, aquele processador que tinha sido colocado na geração 6 dos Pixel, agora arrastou-se também para este Pixel 6a. Foram colocadas 2 câmaras na parte traseira, com o sensor principal de 12 megapixels, a tela é uma tela de 6.1 polegadas e a nível de preços vai começar a partir dos $449 e obviamente vai começado a ser vendido nos Estados Unidos, que é o mercado principal deles, que é onde eles têm uma maior aposta, e depois arrasta-se obviamente para os outros mercados, pelo menos onde a Google opera e torna esses mercados oficiais. O que é que temos mais? Também foi apresentado os novos fones deles, earbuds, ou seja, os fones Pixel Buds Pro, com destaque num som mais alto e mais claro. O que é que eu tenho aqui de apontamentos? A novidade foi a introdução do cancelamento de ruído ativo, ou seja, basicamente é aquilo que o mercado, mesmo até nos earbuds mais baratos hoje em dia até já se consegue encontrar essa característica, ainda que muitas vezes delas tendo lá mais vale não ter, porque a qualidade acaba por ser muito fraca, só que realmente naqueles earbuds de marca e que têm um alto custo no mercado, realmente o cancelamento de ruído ativo acaba por ser muito bom. E nestes fones, com um design realmente espetacular, foi colocada então essa característica, conta com um chip de áudio com 6 núcleos, conta também com modo de transparência e também conta com uma resistência à água a certificado IPX4 e promete até 11 horas de reprodução, 7 horas com cancelamento ativo de ruído ativado. Eles vão estar a ser vendidos a partir de 21 de julho nos Estados Unidos por um valor de $199, ou seja, este preço veio claramente para competir com a terceira geração dos AirPods da Apple, que eles também foram colocados dentro desta faixa de preço, e não estou a falar dos Pros, eu estou a falar da terceira geração dos AirPods, ou seja, temos aqui já um concorrente direto e era mais do que tempo para que a Google realmente lançasse uns fones para fazer também concorrência. Não é que não haja concorrência, obviamente que há, temos os da Samsung, temos da Sony, temos JBL, ou seja, o que não falta aí realmente são boas marcas que têm realmente bons fones com os preços, alguns modelos
equiparados com este preço que a Google lançou nos seus Pixel Buds Pro, e obviamente foi conforme eu disse há pouco, é um concorrente direto da terceira geração dos AirPods. Vamos ver que resultados é que eles oferecem. Para já, o facto de ter esta certificação, o facto de ter sido introduzido o cancelamento de ruído ativo, o facto de prometer 11 horas de reprodução com 7 horas de cancelamento de ruído ativo, sendo que os AirPods andam ali entre os 4 e as 5 horas, acaba por ser realmente uma boa alternativa e com um preço dentro daquilo que o mercado está a apelar. A grande novidade também era uma coisa que já era remorada há muitos anos e que finalmente foi lançado, foi o Google Pixel Watch. Finalmente foi lançado pela empresa, esta gigante americana, o seu relógio, ou seja, já era mais do que na hora que a Google disponibilizasse um relógio para fazer frente ao Apple Watch, para fazer frente ao smartwatch da Samsung, e temos aqui uma aposta séria, ou seja, neste watch ele foi apresentado com um formato circular, a novidade foi o corpo de aço inoxidável reciclado, com uma coroa tátil e obviamente também um pouco a imitar o Apple Watch, também tem vários tipos de pulseira. Um dos destaques deste watch foi então a apresentação do seu sistema operativo Ear OS, ou seja, era um sistema que já se apelava há muito tempo por parte da Google, um sistema que realmente fosse amplamente funcional no mundo Android, porque para quem não sabe, existe N smartwatches com o sistema Ear OS, mas aqueles compatíveis, aqueles meio adaptados, e a experiência em grande parte deles, diria na ordem dos 85-90%, a experiência daquilo que eu já tenho visto em reviews, em análises, a experiência é péssima. É uma coisa muito ali adaptada, colocada às 3 pancadas, em que torna a experiência de uso completamente horrível, e então já há muitos anos que se apelava que a Google realmente desse uma desenvolvida neste sistema operativo, de forma a que ele fosse realmente tão funcional como, por exemplo, é no Apple Watch, em que realmente a coisa foi bem desenhada ali, é amplamente funcional, a pessoa consegue com um dedo fazer tudo e mais alguma coisa no Apple Watch, e realmente esperava-se que a Google desenvolvesse finalmente o seu sistema operativo completamente funcional e pronto para fazer guerra, e finalmente foi apresentado então este sistema operativo com este relógio, e está previsto ser lançado a partir do segundo semestre, junto com os novos topos de gama da Google, que vai ser o Pixel 7 e o Pixel 7 Pro. O que é que temos mais? Foi agora tornado oficial o Android 13, ou seja, já tinha sido lançado algumas betas, salvo erro uma ou duas, não tenho bem a certeza se foi só uma ou se foram duas, mas a beta já estava a circular, só que uma coisa é a beta e outra coisa é tornar realmente esse sistema oficial, e realmente ele foi apresentado. O foco deste sistema operativo vai ser, obviamente, como já era nos anteriores, a privacidade, vai haver configuração de idioma para cada aplicativo, vai ter uma área de transferência que se vai, por exemplo, esvaziar sozinha, vai haver um redesign na interface, no design do material U, ou seja, aquela interface que a Google já tinha trabalhado na versão 12, e ela está prevista a ser liberada no final de 2022, o que acaba por ser estranho, porque a Google sempre lançou as suas versões de Android ali por volta de agosto, setembro. Se ela só está prevista para o final deste ano, significa que eles já estão a aprender com os erros do passado, se assim se pode dizer, porque realmente no passado o facto de a Google lançar as suas versões para o mercado assim às 3 pancadas acarretou sempre 2 problemas. Primeiro, os bugs constantes, e então no Pixel 6, se vocês forem pesquisar análises, reviews, tudo e mais alguma coisa desses smartphones, vão ver que houve muitos erros, muitos bugs que foram cometidos entre o hardware e o software. Depois, o segundo problema é que eles, ao lançarem
a versão Android para o mercado, as marcas que têm os seus smartphones a usarem também o sistema Android, por pressão dos próprios clientes, também têm que correr atrás do prejuízo para lançar também as suas versões o quanto antes, para não ficar atrás na corrida. Então, o facto de juntar então estas duas situações realmente sempre se levantou um grande problema, não só para os próprios smartphones da Google, como também para as marcas, para as fabricantes que usam nos seus smartphones o sistema Android. Então a conjugação deste casamento acabou sempre por dar em divórcio, que as coisas nunca correram lá muito bem. Então, se eles estão previstos só para ser lançado no final deste ano, significa que eles estão, pelo menos, a dar a entender que vão trabalhar isto de uma outra forma, de uma forma mais séria, para não cometer o erro que foi cometido no ano passado, o Android 12/Pixel 6, ou seja, é uma forma de realmente porem as coisas como deve ser. Também foi anunciado a otimização para aplicações em tablets, ou seja, na própria fotografia mostra lá que estão pensadas mais de 20 aplicativos a serem otimizados para tablets, e estão entre eles YouTube Music, Google Maps, Google Fotos, Gmails, há também os aplicativos de terceiros tais como TikTok, Zoom, Facebook, ou seja, uma série de aplicativos, e esta é uma coisa que eu queria chamar a atenção. Eu já usei alguns tablets no passado Android, não foram de grandes marcas, foram daquelas marcas mais baratas, mas uma coisa que sempre me chamou a atenção e que nunca me apelou a usar de forma duradoura os tablets foi porque as versões Android colocadas em tablet eram muito mal trabalhadas, ou seja, o sistema Android notava-se que era uma coisa compatível, era uma coisa que estava lá adaptada, mas aquilo que chamava mais a atenção e que era de caras eram os aplicativos. Os aplicativos claramente estavam ali a rodar em modo de compatibilidade. Muitas vezes o tamanho não ficava bem encaixado com o tamanho do ecrã, ou neste caso com o tamanho da tela. Era uma coisa sempre horrível, muito mal trabalhada, e então nos tablets mais baratos, então acho que chegava a ser gritante realmente essas diferenças. E é bom ver que a Google, ao fim destes anos todos, talvez com o impulso dos tablets da Samsung e da Huawei, que sempre se mostraram um verdadeiro sucesso, realmente pode ser que tenham aprendido no passado. Aliás, os dobráveis também meio que veio dar uma alavancagem nisso, porque com os dobráveis a Google foi obrigada a ter que trabalhar melhor sobre o seu sistema operativo, por causa do tamanho da tela quando os dobráveis estão abertos, e os aplicativos, obviamente que são o centro e o foco principal das telas grandes, precisavam realmente serem trabalhadas de outra forma. E neste caso houve esse anúncio em que a Google realmente promete mais de 20 aplicativos serem otimizados para realmente funcionarem nos tablets conforme devia ter sido desde o início quando eles foram concebidos. O que é que foi anunciado mais? Foi anunciado no Google Tradutor a introdução de mais 24 novos idiomas, ou seja, agora passa a ter suporte a 133 idiomas, só para vocês terem uma ideia, porque a Google deu a entender, e aliás chegou mesmo a afirmar, que existem milhões e milhões de pessoas todo o santo dia a utilizar o Google Tradutor como forma diária de ferramenta de SOS, se assim se pode dizer. E de facto o Google Tradutor já usei tantas vezes, e às vezes quando preciso de usar assim numa emergência acabo por usar. É uma ferramenta fantástica, está muito bem trabalhada, e o facto de eles estarem a introduzir também novos idiomas significa que para eles é uma ferramenta extremamente importante. Uma das coisas que eu, por exemplo, gosto de usar no Google Tradutor é quando vocês clicam na parte da câmara fotográfica e poderem ou tirarem uma fotografia ou puxarem uma fotografia que vocês possam ter na vossa galeria de fotos, para, por exemplo, traduzir um texto. Imaginemos que vocês estão a tirar uma fotografia do manual de instruções que está num idioma que vocês não percebem. Vocês chegam ali
ali, tiram a fotografia, selecionam o texto e ele acaba por traduzir em tempo real. Ou então tem mesmo no modo de tempo real, que é quando vocês simplesmente apontam a câmera fotográfica para um texto, ele logo, se vocês estiverem conectados à internet, ele acaba por traduzir logo em tempo real o texto. Claro que convém que a câmera esteja o mais estável possível, porque se vocês estiverem ali a mexer muito, o texto meio que não fica bem traduzido. Há palavras que ele depois acaba por não traduzir, justamente porque o sensor acaba por estar ali a sambar, e então acaba por não captar o texto conforme ele devia captar. Mas ainda assim é bom ver a Google a trabalhar de forma consistente, e um dos focos desses idiomas que foram introduzidos foi a questão, por exemplo, do Guarani, que é usado em algumas partes, por exemplo, da Bolívia, do Paraguai, Argentina e Brasil. Outra foi o Quechua, que é um idioma falado em algumas populações que vivem, por exemplo, em regiões andinas, como o Peru, Bolívia e Equador. Por isso, aqui vocês têm uma clara noção de como é que a Google está a trabalhar realmente neste aplicativo tradutor. Outra novidade que foi anunciada foi a atualização no Google Maps, que vai agora ser uma experiência mais imersiva. O que é que isto quer dizer? Vai ser feita uma combinação entre imagens aéreas com as do Google Street View, ou seja, a ideia é que a pessoa, quando visualizar imagens de localizações como, por exemplo, Londres, Nova York ou Tóquio, a experiência seja como se a pessoa literalmente estivesse lá. Ou seja, a foto, por exemplo, que eu vi que eles mostraram, aquilo parece mesmo de um quadro, parece mesmo de um jogo. A imagem está tão fantástica, tão brutal, que realmente deixa água na boca daquilo que vai ser feito através deste aplicativo, e com as possibilidades e com as portas que se vão abrir com esta atualização, com esta imersão, que realmente vai apelar à pessoa quando quiser ver um determinado sítio, quiser ir a uma determinada localização, torna a experiência como realmente se a pessoa literalmente estivesse lá. E não querendo alongar muito mais, estas foram as principais novidades que eu dei como destaque àquilo que foi anunciado neste primeiro dia de evento da Google I.O. Houve obviamente mais coisas que foram faladas neste evento, mas estas foram aquelas que eu realmente dei assim maior destaque, e que realmente mostra o que me chamou a atenção foi uma nova abordagem, uma nova atitude por parte da Google. Acho que a Google, dado aquilo que tem acontecido nos últimos anos e com o trabalho que também tem sido feito por parte da concorrência, eu acho que eles agora estão a começar a sentir na pele talvez alguma desplicência da parte deles, que sempre acharam, por ser uma das grandes gigantes do mundo tecnológico, que achavam que se calhar, mesmo que o mercado agitasse regularmente, que eles podiam sentar-se debaixo da sombra da bananeira e que nada poderia lhes afetar ou que nada lhes poderia acontecer. Mas o que é certo é que o mercado tratou de mostrar à Google que se as empresas nada fizerem, há uma fatura muito alta a ser paga, o comboio vai andando e vocês ficam para trás na estação paragem. E era isso que literalmente estava a acontecer à Google. E eles realmente acabaram por, se calhar, se aperceber que das várias promessas que muito fizeram ao longo destes anos e que não foram cumpridas, o mau trabalho, entre aspas, que também tem sido feito com os seus dispositivos de hardware, nomeadamente os seus smartphones, que começaram muito bem nas primeiras versões dos Pixels e que agora, atualmente, principalmente nesta última versão do 6, fizeram imensas cagadas, fizeram imensas asneiras. Há aqui, pelo menos, sinais de que eles realmente querem fazer as coisas de outra forma e principalmente estão atentos àquilo que o mercado mais está à procura, nomeadamente os earbuds, onde eles realmente agora lançaram alguma coisa para competir verdadeiramente com o mercado, e lançaram também um watch, porque também constataram que o mercado tem tido muita procura nesse sentido. Os Apple Watch falam por si, os smartwatches da Samsung também falam por si, e temos outras fabricantes chinesas, nomeadamente Xiaomi, TicWatch. Existem aí imensos smartwatches que têm feito imenso sucesso, em que apresentam excelentes características por um baixo preço, e a Google realmente, se não fizer nada de jeito agora, se não mostrar ao mercado que está aqui para vingar, corre o sério risco de hoje para amanhã ser somente uma empresa de software. E hoje em dia, se uma empresa no mundo tecnológico não tiver um bom software aliado a um bom hardware,
software, ou seja, se não tiver a operar no mercado nas duas vertentes, se só tiver o foco numa das vertentes, acabará por ser engolida mais tarde ou mais cedo, porque o mercado é feito de coisas a nível de software e é feito de coisas a nível hardware, e boas serão aquelas empresas que realmente apostarem nas duas vertentes e fizerem um trabalho bem feito. Temos casos como a Xiaomi, casos como a Apple, casos como a Samsung, que têm feito um excelente trabalho nesse campo, fartam-se de faturar diariamente à conta desse excelente trabalho, e a Google realmente tem cometido muitas asneiradas nestes últimos anos, mas pelo menos aparenta neste evento ter mostrado uma outra postura, uma nova abordagem, e vamos ver se de facto este será o ano de viragem para uma nova atitude por parte da Google. Sem mais delongas, eu sou o André, esta é a Vertente Tecnológica e a gente se vê no próximo episódio. Caro ouvinte, chegamos ao fim de mais um episódio. Grato pelo tempo disponibilizado. Se gostou deste episódio, peço por favor que passe no Apple Podcast e avalie e comente este projeto, ou se a sua plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, ficarei eternamente grato se o fizer, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas como eu e você. Caso você tenha interesse em apoiar este projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio. Se tiver alguma questão, se fizer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queira sugerir algum tema para ser debatido no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Obrigado pelo seu tempo e até ao próximo episódio.